a tua Bíblia aí. Glória a Deus! Lá no Salmos 1, no nome do Senhor Jesus, versículo 1. Salmo 1, versículo 1, no nome de Jesus. Glória a Deus. Se você não tem Bíblia ainda, isso vai te pedir, nós estamos convidando você aí anunciar que vai comprar, que outras pessoas vão comprar. Nossa Bíblia é tradução King James, atualizada, que a gente usa aqui na igreja, no nome de Jesus. Salmo 1, versículo 1 diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela cultura dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Faz isso aí, Deus amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é que direciona, que fala. Nós queremos te ouvir e te entender. No nome do Senhor Jesus, fale conosco, segundo o que eu queria, a tua vontade. No nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Amados, nós somos um povo que caminha de forma diferente. O povo de Deus tem uma tendência de caminhar de forma diferente. Então, quando você é muito parecido com o mundo, você tem que rever conceitos. Se alguém diz que você é parecido com o mundo ou não se parece com o crente, você tem que rever conceitos. Ao longo do tempo nós entendemos e vimos que as pessoas, elas se mostravam crentes através dos seus estereotipos, ou seja, da sua roupa, do seu cabelo, das suas vestimentas, né? E muitas vezes não mudava o seu jeito interior. Muitas vezes a pessoa continuava mau caráter, pessoas que não eram boas. E hoje ainda tem muitas pessoas assim. O segredo, meu irmão, é que nós temos que ser diferente, não só em uma parte. A diferença nossa como crente é na totalidade. Não devemos mudar em áreas específicas da nossa vida, mas sim em todas as áreas da nossa vida. Então eu quero pensar um pouquinho como nós devemos ser diferentes, ser outras pessoas, né? Aquilo que não éramos quando não éramos crentes, mas trazendo características de pessoas como pessoas sérias e pessoas boas. A palavra de Deus vai falar de um homem abençoado, de um homem ímpio, e também vai falar de um servo. São essas duas pessoas. Ele fala de um homem que não segue o conselho dos ímpios, mas vai falar dos ímpios. Quem somos nós? Nós somos os ímpios ou somos os servos? Somos os ímpios ou somos aqueles que não seguem os conselhos dos ímpios? Então existem algumas características. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos entendendo que existe uma característica no povo de Deus, daquele que é servo. Eu quero trazer algumas características. Eu gostaria que você se atentasse para saber se você tem essas características. Porque logo depois eu vou trazer as características de ímpio. E aí eu quero saber no seu interior se você tem características de ímpio. Quem é você como crente? Quem é você como povo de Deus? Quem é você como povo que é em evidência? Muitos olham para nós, vê nós, além daquilo que levanta como falsidade sobre nós, né? Nós seremos acusados, mas Deus já precisa. Quando você vê alguém falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal do evangelho, não se assuste. Isso é cumprimento da palavra. Porque isso aí, muitas vezes, vão caluniar você. Eu estava aqui no gabinete, o irmão chegou, foi ligado, bravo, porque ele escutou as pessoas querendo falar da gente, da igreja. Mas é como isso não nos assusta, não me assusta. Porque isso é cumprimento da palavra. Mas desde quando nós não somos aquilo que falam. Quando chegam de falar que nós somos, ainda temos que rever conceitos. Então eu quero trazer aqui as características de pessoas que
Homem e mulher de Deus. E aí eu quero trazer aqui a primeira característica, o versículo primeiro vai falar que ele é bem-aventurado, ou seja, o servo de Deus é um cara feliz, é uma pessoa alegre. Passa por luta, batalha, o cara está alegre, está rindo. Muitas vezes eu imagino, irmãos, que as pessoas passam ali na região da nossa residência, ele deve pensar que aquele povo ali não tem problema, não enfrenta lutas. Porque ali o povo é tudo alegre, um pessoal que muitas vezes somos criticados até pela alegria, muitas vezes os meninos exageram até na alegria, né? Mas é um povo feliz. É um povo que passa por lutas, mas lá ele está ouvindo o louvor, está glorificando a Deus. É um povo que caminha, sabe por quê? Porque ele é bem-aventurado. A palavra fala que ele é bem-aventurado é um feliz, é feliz. A alegria do crente, irmão, a felicidade dele não está aqui só nesse planeta, isso aqui é só um planeta. A alegria do crente tem que estar na eternidade. Saber que se eu partir dessa aqui, irmão, eu já estou com luto, estou tranquilo. É isso que você tem que ter. Não se apega a esse mundinho aqui, não, meu querido. Não se apega a essas coisas daqui, não. Aqui há uma necessidade de você viver bem. Você tem que trabalhar? Tem. Você tem que pagar as contas? Tem. Você tem que ir para a igreja? Tem. Você tem que fazer o melhor pela igreja? Tem também. Mas não se apegue para se matar ou morrer por isso. Apenas entregue seu caminho, o caminho do Senhor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Você vai entender que você vai ser muito mais feliz. Se está voltando felicidade, eu acredito, meu irmão, que você, quando colocar essas características, você vai ser um cara bem-aventurado, como vai dizer aqui o salmista no Salmo 1, que ele é abençoado com felicidade. Então, o servo ele é abençoado com felicidade. Segunda coisa que vai falar aqui é que ele não anda no conselho dos ímpios. Então, meu irmão, tome cuidado lá no trabalho. Aquele conselheiro falou: não, vai hoje não, fica aqui, vamos sair, vamos pro futebol hoje na empresa. Não, futebol pode ser qualquer outro dia, mas se colocar no dia do culto, é laço, meu irmão. Agora eu não sou contra o futebol, não. Então, por isso que nós temos que entender que o servo ele não anda no conselho dos ímpios. Não aceita conselho dos ímpios. Não, vamos fazer isso. Aquele rapazinho, vamos lá e tal. Não é assim. Falou, você tem que repreender. Não, eu sou diferente. Eu sou servo, eu tenho características de servo. Outra coisa, meu irmão, ele não perde tempo. O versículo fala que ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não perde tempo. Quem fica se detendo no caminho dos pecadores, ele está perdendo tempo. Você está aí no meio do caminho, perdendo tempo. Não perca tempo com isso. Jogue o seu tempo, se você tiver, para ler um bom livro, né? Para ler uma Bíblia, para fazer a devocional, para ter momentos de oração. Então não perca tempo. A característica do servo, ele não perde tempo com futilidades. Ele não se detém no caminho de pecadores. Então fique atento a tudo isso. Outra coisa, irmão, como característica, ele não se conforma com esse mundo. Vai dizer assim, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é você se conformar com esse mundo. Pastor, não posso ir lá falar de Jesus? Pode. Vai lá, fala de Jesus e sai fora. O problema, irmão, é que muitas vezes eu não queria falar de Jesus, eu queria falar de Jesus todo dia. Aí você trabalha, eu estava lá no bairro falando de Jesus. Aí eu estava lá naquele futebol, todos os dias falando de Jesus. Muitas vezes o Jesus já não está sendo mais lembrado, porque na roda dos escarnecedores vem aquela piadinha, vem aquela conversinha fiada, e muitas vezes nós estamos no meio disso. Tome muito cuidado, porque quando nós estamos assim, nós estamos conformando com esse mundo. E uma das características do servo é aquele que não conforma com esse mundo. É não aceitar o que esse mundo está oferecendo. Então o versículo 1 vai dizer que ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2 ele vai dizer, meu irmão, ainda como característica, eu estou dando porque eu quero trazer algum outro ponto aqui em Atos. O versículo 2 ele vai dizer que o servo ele tem prazer na palavra, satisfação. A nossa tradução vai falar plena satisfação.
está na lei do Senhor, na palavra. É plena satisfação, alegria. Ele tem prazer na palavra. Não se lê a palavra porque o líder do ministério exigiu que você leia a palavra como devocional. Não é isso. O servo, ele tem prazer de ler a Bíblia. O servo, ele tem prazer de ter um tempo de ler a palavra. Pela manhã, período da tarde, comendo lanche ali, aproveitar, ler a palavra. No tempo que ele tem de folga, ele lê a palavra. Semana começou domingo. Além de ouvir a palavra aqui no culto, eu vi na terça. Quantas vezes você pegou na Bíblia para ler? Não precisa responder. Mas apenas pensa, quantas vezes você pegou na Bíblia para ler? Vou dar uma alerta para vocês. Se você não pegou nenhuma vez, eu vou dizer para vocês que você está faltando a característica de servo de Deus e não tem prazer na palavra. Você não está lendo. Você não tem prazer na palavra. Você está sendo um ouvinte. Ouviu domingo, começou a semana, ouviu terça porque foi no GC. Mas não pegou na palavra. Falta o prazer da palavra. Versículo 2 vai falar na nossa tradução: plena satisfação. Se você não tem, reveja esse conceito. Saia daqui convicto e você vai ter prazer na palavra. Outra coisa no versículo 3, meu irmão, ele vai falar que o servo, ele é frutífero, versículo 3. Ele dá o seu fruto na estação correta, na estação certa. Então ele é frutífero. Olha só o versículo 3. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes e dá fruto no tempo apropriado. Olha que legal. Então isso é característica. A pessoa que você olha para ele fica frutífero. Ele tem característica de servo. Ele é como se fosse uma árvore plantada à margem dos rios. Você pode ver que na beira do rio não tem árvore seca. Às vezes lá no Cerrado tem, mas lá na beira do rio não tem, porque as águas passam por processo. Então é alguém que anda próximo da vida. A água é vida. E alguém que caminha próximo da vida. A vida é Jesus. Se você caminha próximo de Jesus, você é um cara frutífero. Você é um servo de Deus. Por isso que a característica de servo de Deus é ser frutífero e que dá fruto na estação própria. Versículo 3 também, ele fala que tudo quanto fizer vai prosperar. O servo, ele é próspero. Ele é próspero. Pode enfrentar lutas, mas Deus tem o controle de tudo na sua vida. Não é assim na sua vida. Parece que o negócio parece estar fechado. De repente Deus mostra o que ele está vendo. Ele é próspero, ele é servo. E Deus tem mostrado, tem abençoado. Então, querido, nós vamos entendendo a diferença que nós somos servos de Deus. Mas versículo 4 e versículo 6 do Salmos 1 vai falar que existe também o ímpio. E aí é algo que você tem que ficar atento. Versículo 4 diz assim: não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como palha que o vento carrega. Então o ímpio, a primeira coisa que característica do ímpio, ele é inconstante. Se você é um crente montanha-russa, toma cuidado que você é inconstante. Aí a palavra de Deus já está caracterizando você aqui, ó. Que são como palhas que o vento carrega. Um dia está lá em cima dando glória a Deus, chipado para trás. Outro dia está lá embaixo, acabado, na tristeza profunda, e não frutifica, não rende, não trabalha, não anima. É um cara, é uma pessoa que vive com angor, com altos e baixos. Toma muito cuidado, irmão, com a inconstância. Eu lembro um dia o ministro passou uma palavra sobre inconstância, eu esqueci. Foi forte aquela palavra. A palavra que fala que nós temos que ser constante. E se você está sendo constante por baixo, peça para Deus te colocar por cima, te dar alegria, ser um cara contagiante, ser uma pessoa contagiante, e que Deus possa te dar essa constância mesmo. Por isso, querido, que ele vai dizer que o inconstante é característica de ímpio. O pastor está falando: eu sou inconstante, pastor. Então você está te chamando de inconstante, não, a palavra está te chamando de inconstante, meu irmão. Versículo 4 do Salmo 1, só se você ler, você vai ver que ele vai chamar você de ímpio. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como palha e o vento cai. Soprou, vai.
Soprou, vem. Então ele é inconstante. É alguém que vai por falas de vento. Tem aquela pessoa que para de vir na igreja porque ouviu alguém falando. A pessoa comentou, ele não veio nem perguntar aqui. Quantas pessoas que têm uma posição que vem para pastor, alguém falou para mim que o senhor disse isso, que a pastora disse isso, que o fulano disse isso. Você ouviu da nossa boca? Nós falamos isso com você. Eu não falei, mas alguém ouviu. Alguém falou. Então é como se fosse uma palha que o vento leva para cá, leva para lá. Não tem fundamentação. Porque ele ainda está faltando a característica de servo lá no prazer na palavra. A palavra te fundamenta. A palavra que vai firmar os seus pés. Se você não lê a palavra, meu irmão, você vai ser como um vento, como uma palha carregada no vento. Para lá, para cá. Aí ouve lá um vídeo no YouTube e fala: ó, pastor, o que foi lá? Eu tive um tempo aqui, meu irmão, graças a Deus me parou, vai ter um irmão, ele é mais querido, tá ótimo. Mas direto ele chegava em mim e me questionava, e aí teve até uma igreja que foi criada lá, não sei aonde, ele trouxe uma ideia para mim, os parentes. Ah, olha, o nome de Jesus é isso, então calma, porque o vídeo dizia, porque a palavra de Deus não está dizendo isso. Então todo mundo cuidado com o que diz o YouTube, o TikTok, o que diz a internet, o que diz alguns pastores. Ah não, esse é pastor, está falando de Jesus. Nem todo mundo que fala de Jesus é sério. Nem todo mundo que fala de Jesus tem a mesma visão que nós temos aqui na igreja. Fala de Jesus é totalmente diferente. Então tome cuidado com o que você ouve, com aquilo que você transmite. É a visão daquilo que a igreja está pregando. Eu não consegui falar com o pastor, vou perguntar para o Lirão, é isso mesmo? Não ligue, procure. Não seja inconstante, seja fundamentado na palavra. Ah, vai dar direção para você. Versículo 5 vai dizer: por isso que os ímpios não sobreviverão ao julgamento. Então, uma característica de ímpio, ele é derrotado, ele não vai prevalecer. É aquele cara que você chega perto dele, você sente a derrota dele. Deus dá vitória e ele se sente derrotado. Deus dá um carro, ele arruma defeito. Deus dá um negócio bom, ele arruma, não tá bom. Se alguém ganhou, opa, ele joga para baixo. É a pessoa derrotada. Então o ímpio tem característica de ser derrotado. Eu conheço gente, não sei se você conhece, que é milionário, mas olha para a cara dele, ele é um cara seco. É o famoso maracujá de gaveta, né? Murcho, derrotado. E o dinheiro não fez diferença na vida dele. Sabe por quê? Ele é ímpio, ele é derrotado. Talvez você ganhe um pouquinho, mas você é feliz, a primeira característica, bem-aventurado, porque você é servo. Mas o ímpio, ele é derrotado já na sua essência. Pode ter dinheiro, também pode ter saúde, mas ele é ímpio, ele é derrotado. Versículo 5 fala assim, ó: não sobreviverão o julgamento, nem os pecadores na congregação do justo. Ele é um desviado. Ele fala assim, ó: nem os pecadores na congregação do justo. Parte B do versículo 5. O ímpio é desviado. Toma cuidado se você está desviado. É por isso que a igreja aqui, Deus dá oportunidade para que nós possamos, todo culto a gente possa voltar para os braços do Senhor. Muitas vezes o pecado do crente é assim, ele está andando de rápido. Opa, né? E aí é época dele voltar. O pai está de braço aberto. Quando leva isso como pressuposto, não, Deus vai. Uma hora pode ser que você pegue, você não pode. O pecado ele não pode ser premeditado. Não, eu vou pecar porque Deus ele vai perdoar. Uma hora você não vai ter oportunidade. E quem tem prazer no pecado, cuidado, porque não é nova criatura. Quem tem prazer de pecar, meu irmão, ele tem que rever se ele realmente aceitou Jesus no dia aqui ou foi uma emoção. Tem muita gente que no livro da vida vai ser chamado porque ele acha que ele aceitou Jesus, ele teve um momento de emoção. É por isso que fica ali no pecado. Aí é tempo de você falar com Jesus: para Jesus, não tem um homem aí não. Eu quero te aceitar verdadeiramente, eu quero mudar. Eu não quero pecar mais. Não quero ter prazer no pecado. Porque quando tem prazer no pecado, meu irmão, é o cara desviado. Aí tem um contra e volta. Porque não pode voltar, não, ele pode voltar. Mas tome cuidado, se está tendo prazer no pecado, algo está errado com você, porque você está sendo visto como cego.
nem como justo, mas como ímpio. A Bíblia chama você de ímpio. Então tome muito cuidado. Versículo 6. Pois conhecer o Senhor é o caminho do justo, o caminho dos ímpios, porém com medo da destruição. A última característica do ímpio é que ele é perdido. Ele fala que o caminho dos ímpios é destruição, é um caminho que já não existe. Então ele está perdido no caminho. Você sabe, querido, que eu vejo isso mesmo. Os ímpios desse jeito, ele é perdido. Então o caminho dos ímpios perecerá. Ele vai caminhar, ele é como se estivesse no deserto sem um caminho. Qual é a estrada? O que nos leva e nos traz é a estrada, é o caminho. Por isso que nós temos Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Por isso que a pessoa, quando tem Jesus, ele está como se estivesse num campo do deserto. Ele fala: qual lado que eu tenho que ir? Não tem um caminho, não tem um trilheiro, não tem uma picada, não tem um caminho para mim poder seguir. Então, é característica de ímpio ser perdido. Você está perdido nessa terra? Você que é perdido, meu irmão, tome cuidado. Você tem característica de ímpio. Tome muito cuidado. Por isso, querido, eu quero trazer aqui rapidamente agora, porque nós somos diferentes. Os servos são diferentes. E quando nós somos diferentes, onde você chega, você tem que impactar as coisas, as pessoas. Quer ver? Abre a tua Bíblia. Lá em Atos capítulo 17, versículo 6. Atos capítulo 17, versículo 6. Quando nós temos características de justo ou de servos, diz assim, ó: todavia não os encontrando, agarraram Jasson e alguns outros irmãos e o entregaram aos governantes da cidade, exclamando: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Isso aqui, meu irmão, o povo de Deus começa a crescer depois de Atos 2. Começa aquele povo, ele começa já a incomodar as pessoas. Isso é que a igreja causa. Eu lembro que quando nós começamos aqui há 6 anos atrás, tivemos situação de pessoas que veio aqui na frente. Os irmãos que estavam com isso, né? Veio aqui nos criticar. Até hoje muitas vezes criticam. Esse dia nós chegamos aqui, tinha uns copos aí depois do café, os irmãos deixaram os copos ali pelo chão. Alguém jogou e jogou aqui na porta da igreja. Tinha de alguém aqui no início reclamar porque nós tiraram uma árvorezinha na frente ali. Ele fala que é processar a igreja. A igreja verdadeira, ela tem que incomodar o local. Ela tem que se mexer no ambiente, ela tem que mexer na estrutura. Nós temos que perguntar, irmãos, se nós saímos daqui, vai alterar alguma coisa aqui, sim ou não? É isso que nós temos que entender, sim ou não? E eu acredito que hoje o Ministério da Excelência sair daqui mexe, sim. É um ministério que movimenta isso aqui, ó. É um ministério que ora pelas pessoas, pela região. Quem que não lembra aqui, quando nós começamos aqui, que essa esquina aqui era praticamente um quintal dos macumbeiros, do centro de macumba. Quantos trabalhos de macumba foram colocados ali? Quantos? Hoje não chega, porque a gente tem uma vez por exemplo lá, a gente joga óleo, os irmãos vão lá orar, nós vamos lá pisar naquele lugar. Semana teve lá, na semana de oração das vezes teve lá uns copos lá, nós chegamos lá e quebramos tudo aquilo lá. É isso que vai mexer na estrutura. É isso que vai chegar nesse versículo 6 aqui, ó. Esses que têm causado alvoroço em todo mundo, agora chegaram também aqui no Santa Mária. Chegaram aqui nessa rua. Os tiros chegaram lá no Santa Isabel, criou um alvoroço. Aí eles estão lá no Despraiado, não tem alvoroço, eles estão chegando aí, ó. Chegaram lá na Várzea Grande, lá correndo lá na Várzea Grande, está aqui em Cuiabá, está causando alvoroço. Mas o Cristian está lá nessa questão, está causando alvoroço. Esse povo chega e abala a estrutura. Mas para isso, nós temos que ter características de servo. Aleluia. Tem que ter características de pessoas sérias, que estão caminhando, que estão na pegada com Cristo. Glória a Deus. Aqui, meu irmão, esse povo, eles tinham essa característica. Eles, como igreja do Senhor, começou a abalar a terra.
Como que eles abalar a terra, pastor? Como que consegue abalar a terra? Como que a gente vai caminhar abalando a terra? A palavra de Deus vai dizer lá no Atos que a primeira coisa é que para abalar a terra num lugar é com o poder do Espírito Santo. Precisou, meu irmão, o Espírito Santo descer. Jesus disse quando morreu, falou: eu vou, mas vai vir aquele que é consolador, vai vir aquele que vai tocar nas pessoas, vai vir aquele que vai convencer, vai vir aquele que vai tocar fogo, vai vir aquele que vai levantar aquele que é triste, vai dar ânimo, vai vir aquele que vai tocar nas pessoas, vai encher as pessoas, e aquele é o Espírito Santo. Por isso que a igreja ela não tem força pelo nome que ela tem, a igreja ela não tem poder pela quantidade de membros que ela tem, não é isso não, pelo poder aquisitivo dela, não é isso não é pelo tamanho que ela tem da estrutura, a arrecadação financeira não é isso. O poder de uma igreja para abalar é pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Se você é de um ministério, se você participa de um ministério, e se você não busca o Espírito, meu irmão, é por isso que seu ministério ainda não está abalando a estrutura que ele está ainda nessa igreja. Precisa estar buscando o Espírito Santo. Como que eu não consigo abalar na minha família? Como que eu não consigo abalar na minha vizinhança, na onde eu estou? Eu chego, eu sou mais um daquele grupo. Se estão bebendo, estão fumando, eu sou mais um, não faço diferença. Tem que fazer diferença. Você tem que chegar naquele lugar e tem que abalar aquele lugar. A pessoa tem que olhar para você e ver você diferente. Nós temos características diferentes, porque ele está sobre nós. Não é um poder nosso, mas é o poder do Espírito Santo. A igreja em Atos capítulo 2 vai dizer que quando o poder do Espírito Santo tocou naquele local, a igreja nunca mais parou de crescer. Primeira reunião tinha 120 pessoas. Depois não parou mais. 1.500, 3.000, 5.000 e nunca mais parou de crescer a igreja de Cristo. Até hoje cresce. Já lançávamos um grupo aqui. Aí foi chegando outro. Batiza outro. Às vezes o moçada da igreja ele vem para cá. Quem quer congregar? Aí o irmão está dando por aí, vem a igreja quando vem para cá. Essa igreja não para de crescer. A igreja de Cristo é o mundo todo lendo vida para Jesus. Pessoas se mudando a característica dele agora é de servo, característica de justo, de homem de Deus, mulher de Deus. Mas para isso tem que ter o poder do Espírito Santo. Se você é de um ministério dessa igreja e você não sabe o que eu estou falando, está tempo que você começar a colocar o joelho para o Espírito Santo que toca. Se você ainda é daquele que fala assim: eu não vou sentir o toque do Espírito Santo, você tem que rever algumas coisas em você. O Espírito Santo ele não vai habitar em lugar puro. O Espírito Santo só vai habitar em santidade. Aquele que busca, aquele que está pronto para receber. Se o seu recipiente já está cheio de alguma coisa, com certeza o Espírito Santo não vai estar junto. Tem que estar puro, tem que estar ali para receber. Eu estou sujo, tem que limpar, tem que tirar toda a imperfeição, para que o Espírito Santo possa entrar, possa te tomar e possa te usar com poder e graça. Então, queridos, a primeira coisa desse povo para abalar eles, para ser diferente como servo, é o poder do Espírito Santo. Outra coisa, 2, é com o poder da oração. Se você é uma pessoa que ora pouco, meu irmão, preste bem atenção. Talvez é por isso que você está murcho espiritualmente. Talvez você é daquele que a igreja toda sente o poder e você fica inerte. Você fica intocável. Sabe por quê? Porque o poder da oração ainda não está sendo uma ferramenta que você usa. Vou dizer para você, meu irmão. Esse é fácil. Esse depende só da sua decisão. Pastor, eu só oro quando alguém ora. E você sabe que a gente percebe no meio do grupo, eu percebo quem ora e quem não ora. Quando você pega a pessoa orar, ele faz aquela oração lisa, você percebe que a pessoa está orando. Mas quando a pessoa começa a dar uma gagueira, meu irmão, você pode saber que isso aí não é bem afeiçoado a essa área. A pessoa não ora. Oração não tem que ser aqui, meu irmão. Só. Oração tem que ser a maior oração, a primeira tem que ser na primeira igreja. Sabe o que é a primeira igreja? Já na primeira
não é presidente de Marcos, não. É na tua casa. A primeira igreja é na tua casa. Então você ora lá. Ora pela manhã. Você amanhece todos os dias na sua casa, não é? Então é lá na sua casa que tem que orar pela manhã. Ora na hora do almoço. Agradecer a Deus pelo almoço. Ore pela janta. Pelo baguncinha. Ore na hora de dormir. Você sabia que eu pego até gente que caminha comigo às vezes no momento dos lanches, eu percebo que ele não ora na hora do lanche. E aí ele demonstra que ele não ora. Não tem costume de orar. Agora, vai fazer mal para mim? Vai. A pessoa não vai ter o poder da oração. Depois eu vou falar, virou jargão, eu só vou falar de tudo, então vou reforçar aqui. Sabe que a oração ela é conhecida como a chave da vitória. Se você quer vitória, tem que orar. Aí tem outro jargão que já pegou o fama aí. Se ora muito poder. Se ora pouco, se não ora nada, zero de poder. Ah, pastor, eu orei lá no capeta e não saiu. É mais fácil o capeta vir colar de você. Aí eu orei lá e não curou. É mais fácil você ficar doente, porque vem retaliação. Se você não ora, se você não tem o poder da oração para expulsar o demônio, ele vai rir da sua cara. E mais fácil ele pegar você naquela brecha que você está dando, ou na fraqueza que você tem. Então, meu irmão, temos que entender que o poder da oração vai impactar onde você está. Quer ser diferente? Tem que orar. Não tem vergonha de orar. Se lá na empresa alguém pedir para você orar, não nega. Não vai fazer feio, não. Ore na hora. Porque se você está orando em casa, você vai conseguir orar. Não está conseguindo orar em casa? Ore onde você estiver. Ore lá na empresa, ore lá na escola que você estuda. Chame grupos para orar. Dentro da sua sala. Quero perguntar para os clientes que estudam, para as crianças. Dentro da sua sala. Tem quantos crentes lá? Não precisa responder não, só lembrei. Tem 2, 3, 4. Reúna com eles. Vamos orar. Aqui lá no fundo da sala. Só nós. Olha, isso aí vai mudar o ambiente. As pessoas vão olhar você diferente. Porque muitas vezes, esse é um caso que muitas vezes tem que ser visto. Porque às vezes nós somos mau exemplo lá na escola. Você vai lá, fala, fulano, lá na igreja ele é uma quietinho, mas chega na escola ele vira um capeta. A menina vira o Roy Corroy. Quem conhece o Roy Corroy aí? Conhece? O Roy Corroy ele gira assim, ele é um furacão, é um demônio, né? Ele fala, tá, né? E roda. A pessoa roda de jeito, fala, pai, eu não consigo nem ver essa pessoa, você está falando isso, eu não acredito, não, né? Essa menina aí é gente boa demais, mas quando está lá na escola, né, quando o portão fecha, a professora fala, meu Deus. Às vezes você via aqui, a pessoa estava com a carinha quase dormindo, mas quando a mãe foi lá na escola tinha 19 ocorrências. Jesus amado! É desse jeito. É isso que eu estou falando, às vezes, irmão, se a gente não faz a parte boa, vai aparecer a parte ruim, meu irmão. Sabe qual que é a parte boa? É orar. Ore para você ser diferente. Ore para não chegar em notícias ruins. Ore para você ser abençoado, para você abençoar outras pessoas. Aleluia. Quer ser diferente? Tem que ter o seu poder da oração. Glória a Deus. Tem que orar, meu irmão. Tem que orar, minha irmã. Ore pelas pessoas, ore pela sua família. Glória a Deus. Ninguém quer orar lá? Ore só você. Chama ele para orar. Não quer orar? Ore só você. Vai na cabeça da menina, ora lá. Em nome de Jesus, cai por terra. Toda da nele dele. Ora na cabeça do menino, do esposo. Muitas vezes está xingando ele, não xinga, vai na cabeça, ora. O poder da oração, meu irmão, é coisa grande. Terceira coisa, o poder que essa igreja avança, cresce, é o poder do perdão. O perdão tem duas facetas. A primeira é você liberar perdão, é você perdoar pessoas. Tem muita gente que é travado nesse mundo aqui, e não cresce, e não abala, porque ele não libera perdão. É o meu jeito, eu sou assim mesmo,
não libero perdão, eu não sei o quê, minha palavra, e tá. Não, libere perdão. Perdoe as pessoas, libere. Perdoe as pessoas. Perguntaram lá para Jesus, Jesus falou assim, que era 70 vezes? Aí eu peguei essa conta, eu calculei ela, falei 70 vezes 7, vai ter um final, é 400 e pouco. Não está errado. Chegar aqui em Resboco e parar de perdoar. Tem que mandar matar porque é ouro por ouro, dente por dente. Eu peguei aquela conta, joguei ela e dividi pelas horas do dia, os 4. E deu uma conta periódica. Sabe o que é conta periódica? Aquele resultado periódico? É aquele resultado número, vírgula, é uma conta periódica. Não vai parar. Vai para a eternidade. Assim que é o perdão. O perdão é para a eternidade. Não para nunca. Tem que liberar perdão. Quando não libera perdão, sabe o que acontece? Você vai ficar uma pessoa presa àquela outra pessoa. Eu estava agora há pouco falando aqui. Nós já deixamos algumas pessoas caminhar, já saíram. Mas vira e mexe estão falando de nós. Sabe o que está acontecendo? Elas estão presas a nós. Aí nós já estamos caminhando. Mas elas estão sofrendo ainda. Porque elas estão presas a nós. Sabe por quê? Porque não liberou ainda. Nós temos que liberar pessoas. Ah, minha esposa que aquela desgraçada me traiu, eu odeio ela o resto da vida. A Bela está vivendo outro casamento, já está feliz, já está lá com o marido feliz, você está aqui roendo as unhas da desgraçada. Ela está bem rindo, você está sofrendo. Quem segura isso, irmão, toma um copo de veneno e quer que a outra pessoa morre, como diz o ditado já. É desse jeito. Então, perdoa, solta, corta a vida, deixa caminhar, vai para outra. Estou dizendo, né, na questão de relação. O cara vai matar a mulher porque a mulher traiu ele. Aí você mata, a mulher morre, né? E você vai para a cadeia, acabou com a vida. O outro pegou o carro, minha mulher fez isso, meteu o carro lá na ponte, lá do Manso, morreu. O que ele fez? Fez nada. Virou matéria na televisão, ficou aí 3, 4 dias, sumiu, já esqueceram dele. E foi a vida dele. Sabe o que aconteceu com os outros? Vão continuar lá na empresa, ganhando dinheiro que ele trabalhou há muitos anos, usando os carros que ele comprou, a carro que ele lutou. Podia estar vivendo a vida dele. Sabe por quê? Não perdoou. Cuidado. Se você não perdoa pessoas, você pode estar com um problema de fábrica sem perdoar. Aquele que criou todas as coisas, ele se vai perdoar 70 vezes 7. A conta periódica. O primeiro viés dessa fala é o viés de você liberar o perdão. Agora tem um segundo. Esse segundo mexe com a nossa carne, mexe com o nosso brilho. Sabe qual é? É pedir perdão. Liberar perdão, tudo bem. Eu libero perdão. Às vezes fala que libera, mas não libera nada. Tem aquele que fala assim, eu vou liberar perdão para você, mas jamais que tem sua cara. Se eu não tem, eu faço mais de você. Mas deve estar perdoado. Perdoar é isso, não. Perdoar é você conseguir conviver sem sentir dores aí. Isso é perdoar. Perdoar é você olhar para a cicatriz, que a cicatriz, a ferida por uma cicatriz, não, ela fica. É você olhar para ela e não doer mais. Quando você olhar para a cicatriz doer, porque você não perdoa. A ferida está aberta lá dentro. Pedir para Deus, aquele que cura. Quando nós do Espírito Santo, toda ferida na alma, toda amargura, toda tristeza, todo ressentimento, toda falta de perdão, ele cura. Agora esse segundo viés, que é o pedir perdão. Pastor, não vou pedir perdão porque eu não estou errado. Peça perdão ao sujeito. Quem chega na fonte, bebe agora. Chegou primeiro, você bebe agora. Chegou depois, vai ter uma terrinha. Chegou terceiro, vai ter um barro meio amarelo. Chegou depois, meu irmão, vai beber lama. Tem gente que bebeu lama, porque não pediu perdão. Vai lá pedir perdão. Peça perdão se a pessoa saber. Eu lembro de alguém da minha família, estava chegando na cidade dele, à noite, dirigindo um carro, e atrás tinha um cara no carro.
farol está muito alto. Ele xingava o tempo todo, pô, desgraçado. Você fala com o meu olho, quem já dirigiu na estrada sabe, é horrível isso. Você está dirigindo, os caras têm que vir atrás, ele tem que farol baixo. Eles não farol bate nos espelhos, né? E aí, retrovisor, obrigado. E ele vem com seus olhos, é horrível. Tem um aqui, tem dois ali, vem com seus olhos, aquela luz terrível. E aí o cara estava dirigindo. E aí aquela luz no olho, ele xinga, desgraçado. Tentar botar o carro, miserável, bravo. Quando diminuiu, para esse cara, quando diminuiu, quando passou do lado dele, era o pastor dele. Ele falou, e agora? O pastor não sabia. Mas sabe o que ele fez? Ele foi lá e pediu perdão. O pastor perdoou. Mas por que, meu filho? Xinguei o senhor do dia. Foi. Porque assim, o senhor passou e eu xinguei o senhor. Pediu perdão. A minha pessoa não está lá, está te machucando. Só falta você lá pedir perdão. Ah, pastor, não vou porque eu sei que aquela caminhada não vai me perdoar. Peça a si mesmo. Vai lá porque você passou a bola para ele. Deixa na mão dele. Me perdoe, fulano de tal. Eu fiz aquilo para você. Sabe qual que é outra fuga do pedido de perdão? É aquele negócio que a pessoa fala assim: me perdoe se eu te fiz alguma coisa. Não, não é assim mesmo. Me perdoe porque eu fiz alguma coisa. Eu fiz isso para você. Então me perdoe. Me perdoe porque eu falei mal de você. Me perdoe porque eu xinguei você pelas costas. Me perdoe porque você passou e não me cumprimentou e eu fiquei chateado. Me perdoe por isso. Eu fiquei zangado, meu coração ficou triste. Me perdoe por isso. Peça perdão, meu irmão. Peça perdão, você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado, você vai ser servo, você vai ser diferente, você vai ser leve. O problema é que a gente se ocupa com tantas coisas. E uma das coisas que a gente se ocupa é justamente a falta de perdão. Porque você fica ligado a outra pessoa, porque você não teve o espiritual, o poder de pedir perdão. E detalhe, pedir perdão é um poder. Poder de pedir perdão. Ou seja, essa palavra não existe poder em nós. Então, queridos, nós temos que entender que pedir perdão é você ir no teu coração, é aquilo que eu falei. É você conseguir conviver e não sentir dores. Porque tem muita gente que pensa que o pedido de perdão não é pelo arrependimento, é pelo arrependimento sim. Tem muita gente que pede perdão pelo remorso. Pedir de perdão é enquanto a pessoa está viva. Porque tem muita gente lá no caixão quer pedir perdão. Papai, me perdão, mamãe, me perdão. Já foi. O remorso é tão duro, eu já vi pessoas chorarem, gritarem. Mas já não era de arrependimento, era de remorso. Porque tem alguém no caixão, ele não pediu perdão de tanta raiva, depois se correu. Já foi. Então peça perdão. Ah, me pedir perdão, pastor, tem. Quando? Hoje ainda. Liga hoje. Ah, não tem que ligar, enquanto amanhã. Procure. O mais rápido possível. Libere a pessoa. Libere a pessoa de você. Corta esse vínculo, deixa ela caminhar por conta. Ore pela vida dela, abençoe a vida dela. Deixa ela caminhar. Tantas pessoas que a gente quer que morram. Ore para Deus abençoar. A própria Deus quiser que ele morra por conta de Deus. Mas não a sua. Ore para a pessoa, abençoe a pessoa. Peça perdão. Eu quero deixar aqui essa alerta de que nós devemos sim pedir perdão para as pessoas. Vai, tipo, de modelo que devemos abalar, que a terra vai abalar. É o poder da conversão. Quando nós falamos de perdão, nós estamos entrelaçados à conversão. Quando a pessoa ela pede perdão por um monte de coisa, o coração está livre para que possamos entender que existe um poder, é o poder da conversão. Atos capítulo 9 vai falar que aquele povo, eles começaram a entender isso, passou por todo o processo, aí daí veio um poder chamado poder da conversão, o poder realmente da mudança. Que a conversão não é algo paralelo, a conversão não é você pegar e o Justinho andar na calçada, não é. A conversão é você ir lá no trevo, lá no contorno, fazer o contorno bonitinho, voltar na contramão. Enquanto todos vão daqui para lá, você está vindo de lá para cá. Isso é conversão. O mundo ele é desse jeito. O mundo vai com viés. E muitas vezes a gente bate de frente com o mundo.
Porque a gente é na conversão, a gente está convertido, a gente está vindo de lá para cá, o mundo vai daqui para lá. Muitas vezes é chato isso. E as pessoas falam assim, é louco. A pessoa fala assim, rapaz, você tá doido. A da empresa lá tem uma festança lá, vai cervejada, e você vai ficar lá só tomando coquinha. Muitas vezes você nem vai, porque você falou que eu culpo. Agora mesmo, domingo agora, vai ter o jogo mundial lá, o Palmeiras vai jogar às 6 horas. O Vini já vai estar aqui, vai estar lá assistindo o jogo do Palmeiras. Misericórdia, vai estar aqui em nome de Jesus. Pode faltar, tem gente que não vai vir, vai falar, rapaz, você está aqui. Não, nós vamos todos estar aqui. Nessa igreja, todos vão estar aqui. Os palmeirenses, os flamenguistas, quem mais vai estar lá no Mundial? Só que está no Mundial, né? Corinthians no Mundial? Ah, não, Corinthians não é nada. É só os bons. E aí vai estar todo mundo aqui. Porque nós não vamos faltar culto para o jogo. Sabe por quê? Nós já somos convertidos. Eu faltava uns anos atrás. Verdade. Rapaz, eu todo tempo eu faltava. Não vou não. A minha amiga lá do meu trabalho fala assim, gripar o ele. Eu falava assim, gripar o ele no dia do jogo. E aí eu dormia. Mas hoje não. Hoje nós estamos convertidos. Quando você é convertido, você não é convencido, você é convertido, é transformado. Então existe um poder aí, o poder da conversão. Eu estou falando da igreja que abala um pedaço. Essa igreja que abala tem que ter gente convertida. Se você é convertido, nós vamos abalar. Essa igreja que mexe com gente. Já ouvi gente chamando aqui de seita, pastor demônio, tem gente capetada aqui, tem não sei o quê. Aqui, rapaz, é que nem massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce, pessoal. Glória a Deus. Você sobe ela na curva assim, ela cresce. Tenta fazer um pão e só misturar e deixa lá pra você ver o que vai acontecer. Porque deixa pra lá, vai orar. Glória a Deus. Só fala assim, eu repreendo o cabelo lá desse povo aí. Aleluia. Só que tem um risco aí. O Salmo 105 vai dizer que ai daqueles que levantaram contra o Egito. Aquela mãozona do papai pega isso, porque daí já não é com a gente. O patrão nós estávamos na igreja ali, saímos para mulher. E mandou muita gente contra a gente. Mas ó, zíper na boca, né? Aí as pessoas deixaram bater. Só que a palavra de Deus se cumpre. E depois que se cumprir, meu irmão, não adianta você falar assim, coitado, Deus tem perdão. Não é com Deus. Gente que quase morreu, gente que morreu, gente que comeu espinho de peixe que quase morreu, gente que não sei o que. Então, tem que tomar cuidado com o que fala. Você sabe uma igreja, toma cuidado com o que você está falando. Se alguém aqui levantar um falso e falar que eu falei alguns dias contra o pastor Davi, ou o pastor Francisco é mentiroso. Porque uma pessoa que fez isso. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de pregar na parte principal do bairro Santa Isabel, lotado de gente. E honrar o pastor Davi Joaquim de Lima, lá do altar. E honrar o pastor Francisco Rubens aqui da Batista, que os meus pastores. Que alegre poder honrar. Por isso que nós temos que entender que existe esse movimento. A igreja, ela tem que ter assim, essa característica de conversão. Pessoas verdadeiramente convertidas. É por isso que a gente bate duro, por isso que os líderes cobram das pessoas que estão trabalhando, que estão juntos. E se começa a ver, eu já começo a cobrar. E aí, quando é que vai lembrar? Quando é que vai entrar no ministério? Quando é que vai? Tem que ser assim. Gente envolvida, convertida. Vai abalar o planeta os convertidos. É desse jeito. Glória a Deus. Quinto e último ponto. Atos 16 vai falar que existe um poder ali, um segredo, para que pudesse abalar o planeta. Sabe qual que é? É o poder da adoração. Aleluia. A igreja atual, ela usa a música como recurso de adoração. E eu vou dizer uma coisa para você que o louvor não é só música, não. O louvor é muito mais do que música. Eu não estou excluindo a música. A música é um momento muito gostoso, é um momento que você se rasga. Principalmente aqui, essa nossa é muito bom. Deus tem abençoado o ministério nosso. Desde quando eu entendi que nosso ministério de louvor é uma bênção, você pode lembrar, eu não chamei mais ninguém de fora, porque eu preciso. Nós temos na casa aqui um dos melhores. Nosso louvor é uma delícia. Mas não é só isso. Louvor não é só música. Louvor é adoração. Adoração é vida. Lá Deus vai falar em João capítulo 4 que Deus procura aquele que adora em espírito
Verdade. E adorar em espírito e verdade, meu irmão, também está ligado com o seu testemunho de vida. Quando você dá um testemunho de vida lá na escola, você está louvando a Deus, você está adorando a Deus. É isso mesmo. Quando você dá um testemunho de vida sem falar nada, só as pessoas olham para você e falam: rapaz, o Mateus era terrível. Quem conheceu o Mateus quando era novinho? Eu não conheci. Hoje o Mateus é um outro homem, dizimista, participa da igreja, mora lá na Vargem Grande, no interior, ele vem para a igreja. Tem gente que mora perto, vem para falar assim. Então os irmãos, eles vão entendendo que a adoração, o louvor vai muito mais além de música. A música é forte, o louvor é forte. Se você estiver na sua casa, limpando casa, não deixa o silêncio, não. O silêncio é bom de vez em quando, mas na maioria, coloca lá na televisão no YouTube, baixa lá na sua televisão no YouTube, coloca na internet, coloca uma louvorzão bem alto lá e deixa o povo pegar. Quando você vê, você já lavou o banheiro, já limpou casa, já lavou roupa, já fez tudo, fez aquele almoço, ele lembrou, ligou o pastor, vem almoçar aqui, pastor, a gente já vai para almoçar também. E é abençoado, né? Ou então já chega com a carne, vamos assar a carne, pastor, aqui, né? O contra filé. E vamos para cima. Sabe o que? Tem que ter vida de adoração. Glória a Deus. Vida de louvor. Vida daquele que Deus está procurando. Deus procura. O que é isso, você? Se você é uma pessoa que vive murmurando, o cara amarrado o tempo todo, você não está dando as características daquele que é servo, não. As características não é tempo de mudar o serviço, ó. Sorriso, rosto bom, as pessoas olham para você: opa, tudo bem, bom dia, boa noite, boa tarde. Isso não é cumprimento, não, meu irmão. Você acha que você falar boa noite para alguém é cumprimento? Não. Você falar boa noite para alguém é um desejo, por exemplo, que a pessoa tenha boa noite. Para isso tem que ter um sorriso alegre. É por isso que eu faço aqui a dinâmica de você levantar e dar um sorriso no meu. Você não tem sorriso amarelo, mas dê um sorriso para a pessoa, né? Cumprimenta a pessoa. Né? Se você tem a sua intimidade, dê um abraço da pessoa. Fala: que bom você aqui. Eu acabei de vencer. Ele falou: não, que bom que eu estou vencendo aqui, que bênção. Importante, irmão, isso. Porque vai demonstrar no teu coração te alegre. Talvez você nem está muito alegre, mas a pessoa fica alegre porque viu você alegre. Não sabe da luta que você passa. Né? E Pablo fala lá da cachaça, que é o. Sabe das cachaças que você leva, não sabe do dom que você leva, né? Vai ver o sorriso no seu rosto, a alegria no seu rosto. Isso é importante. Então isso é o poder da adoração. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O momento da adoração é um momento que muita gente mente. O momento da adoração. Muita gente está cantando lá, sei o que, está curtindo. Eu tenho um cântico, né, lá no cantor cristão, né? Eu me entregarei. Aí não consegue entregar nem um dízimo, não consegue entregar nem um ministério, não consegue entregar nem uma oferta. Um trabalho na igreja, já está cantando, não consigo, não tenho tempo. Aí ele canta, chega na igreja do domingo: eu me entregarei. Ah, que você é mentiroso. Adoração é com verdade. Adoração é com coração. É em espírito e em verdade. Quero deixar aqui esses pontos para vocês. Esses são os pontos de uma igreja que abala o mundo, que abala o planeta. Eu li aqui e falei, mostrei para vocês de um povo que foi escolhido, que abalou o planeta, que abalou o mundo desde Jesus. Desde quando Jesus ele veio a essa terra, e o Espírito Santo tocou aquelas pessoas, e aquelas pessoas foram batizadas, foram tocadas pelo Espírito Santo, pelo fogo. E aí naquele momento aquelas pessoas começaram a abalar o planeta. Nós só aqui vai falar aqui, de novo para finalizar. 17:6 de Atos. Estes que vêm causar alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Glória a Deus. Aleluia. Bate no peito. Bate no peito e fala assim: eu cheguei. Repita de novo, fala assim: eu chegarei lá na escola. Agora diga: eu chegarei no meu trabalho. Pode falar, vai.
Diga. Eu chamarei minha vizinhança. Diga, pode ser. Isso. Quando causar o alvoroço. Glória a Deus. Tem testemunho de vida, tem que ser diferenciado. Deixa Deus mostrar para você. Deixa o poder da oração te envolver. Deixa o poder do Espírito Santo te envolver. Deixa o poder da adoração te envolver. Você vai ficar fortalecido. Você vai ficar renovado. Você vai ser verdadeiramente uma igreja